gostaria de falar um pouquinho, meus irmãos, sobre a Páscoa do Senhor. A Páscoa do Senhor. O texto no versículo 11 diz: Páscoa do Senhor. No versículo 13 e no versículo 27 também, a Páscoa do Senhor. Normalmente nós falamos da Páscoa dos judeus, mas a Bíblia chama de a Páscoa do Senhor. Foi o Senhor que passou sobre a casa dos israelitas e não houve morte naquela casa. Páscoa, essa passagem, é o Senhor que fez isso, porque a Páscoa fala do amor de Deus, a Páscoa fala da misericórdia de Deus, de uma revelação de Deus. Então é Páscoa do Senhor, é a Páscoa do Senhor. No Novo Testamento, não é? Temos a ceia do Senhor, temos o mandamento, o sacramento da ceia do Senhor, é do Senhor. Ele é a pessoa importante nesse processo de Páscoa, de salvação, de julgamento, porque mais do que dia da independência de Israel, diz o verso 27, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, aleluia. Você pode dizer amém, irmãos? O cordeiro estava sendo morto ao Senhor, para o Senhor salvar, para o Senhor livrar. Tinha que ter derramamento de sangue, um enfoque todo nesse capítulo. Eu li esse capítulo todo, o enfoque todo é sobre o Senhor. Tudo que aconteceu nesta noite, na noite de Páscoa, foi por causa dele, foi por causa do Senhor, da sua revelação, desta instituição, desta palavra. Êxodo capítulo 12, a palavra Senhor é mencionada 19 vezes. É Ele que controla tudo, é o Senhor que controla tudo, é o Senhor que controla todo esse processo de libertação, de salvação. É Ele que dá a revelação, e é Ele que conduz a revelação, é Ele que fala, é Ele que diz como as coisas devem acontecer. É o Senhor, aleluia. Aqui nós aprendemos essa grande verdade. A nossa salvação vem do Senhor. Você pode dizer amém? Aleluia. Não vem de homem algum, de instituição nenhuma, não vem das obras, não vem da caridade, vem do Senhor. O nosso livramento, a nossa libertação, a nossa salvação vem do Senhor. Foi o Senhor que quis, foi o Senhor que estabeleceu. Aleluia. Somos salvos por causa do Senhor. Bendito seja Deus. Nesse processo, Deus revela seu poder e soberania. Verso 29 ao verso 30. Deus revela o seu poder sobre Faraó, a sua autoridade sobre Faraó, sobre o coração de Faraó, sobre a mente de Faraó. Deus manifesta o seu poder e a sua soberania sobre todos os deuses egípcios. Ele foi vencendo um a um, para que o poder dele e a soberania dele ficasse conhecida em toda a terra do Egito, para que o nome dele fosse conhecido. Isto é Páscoa, revelação do poder e da soberania do nosso Deus. Você pode dizer amém, irmãos? Aleluia. O processo da nossa salvação está onde? Está depositado aonde? Surgiu da onde? Do poder e da soberania de Deus. Jamais vamos entender totalmente, nenhum segmento teológico consegue explicar totalmente
totalmente o processo da encarnação, o processo da morte, da crucificação de Jesus. Temos belas explicações. Contudo, meus irmãos, ela está na soberania de Deus, aonde o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo, diz a palavra. Aleluia. Segunda coisa importante, Deus cumpriu suas promessas. Verso 31 ao verso de número 36, como ele falou a Moisés, aconteceu. Faraó não acreditou. No entanto, a palavra de Deus não falhou. Nesse processo todo de Deus construir a salvação, nessa revelação cumulativa de Deus, meus irmãos, nesse processo todo, muita gente falhou, muita gente errou, mas o plano não caiu por terra. Porque as promessas do Senhor não podem falhar. A Escritura não falha, de João capítulo 6. A Escritura não pode falhar. Diz o Salmo 119 que a palavra de Deus, a promessa de Deus está firmada no céu, firmada na eternidade. E aconteceu como Deus falou. Aleluia. A obra da salvação. Gênesis 15:13 diz, Deus falando a Abraão: vai descer para o Egito, meu povo, vocês serão reduzidos a uma escravidão, e a minha nação será afligida por 400 anos. Verso 14, e depois sairão com grandes riquezas. E foi o que aconteceu. O tempo passou, a palavra se cumpriu, e no dia da saída o povo deu a Israel joias, deu tanta coisa para Israel. Israel saiu então cheio de riquezas espirituais e riquezas materiais, para depois construir o tabernáculo, o templo, a casa onde Deus, de uma maneira simbólica, habitaria. Deus cumpre a sua palavra. Você pode dizer amém? Aleluia. Salvação é isso, é revelação do poder e da soberania de Deus, é cumprimento de sua palavra. E Deus livrou o seu povo. Verso de número 51, naquele mesmo dia tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas, segundo as suas tribos. Naquele mesmo dia, Números 33:3 diz: saíram os filhos de Israel corajosamente aos olhos de todos os egípcios. Israel não saiu de cabeça baixa, como eu vi um pregador dizendo há pouco tempo. Israel saiu corajosamente, porque a mão do Senhor o salvara. Aleluia. A mão do Senhor o tirou do Egito, e ele saiu corajosamente. Salmo 105, 37, 38 diz que os egípcios ficaram felizes, aliviados ao vê-lo saindo, e diz o texto: saíram com prata e ouro, entre as suas tribos não havia um só inválido. Um só inválido. Naquele dia houve salvação, naquele dia houve bênção, naquele dia houve saúde, naquele dia houve muita coisa, irmãos, que ainda estamos para conhecer. Um povo vivia máximo 25, 30 anos, mas naquele dia não havia um só inválido. Saíram corajosamente, saíram fortalecidos pelo Senhor, o nosso Deus, porque a obra era de Deus, a salvação era do Senhor. Aleluia. Você pode dizer amém? E diz o texto: alegrou-se o Egito quando eles saíram. Salmo 105, verso 38. O Egito ficou feliz quando Israel saiu. Eu acredito que haverá felicidade, haverá alegria na terra quando nós sairmos, formos para a eternidade. Quando acontecer o arrebatamento, vai acontecer muita coisa ruim.
após o arrebatamento, mas com certeza haverá um gozo também, meus irmãos. O mundo ficará feliz e nós muito mais, porque estaremos para sempre com o Senhor. Você pode dizer amém? Aleluia, bendito seja o Senhor, o nosso Deus. Mas, meus irmãos, não podemos esquecer do verso 38. Subiu também com eles um misto de gente, um misto de gente. Não podemos deixar de destacar essa colocação bíblica no meio de tanta festa, no meio de tanto livramento. Saiu um misto de gente. A palavra usada descreve um grupo de pessoas que deixaram o Egito junto com Israel. Subiu também um misto de gente. Números capítulo 11 versículo 4 diz: um populacho de gente que estava no meio deles. Um populacho. Meus irmãos, quem é esse pessoal? Quem são esses que andam com o povo de Deus, que sobem com o povo de Deus, que estão às vezes debaixo da mesma bênção, pelo menos bênçãos temporais do povo de Deus? Esse populacho, diz Números 11:4, veio a ter grande desejo das coisas do Egito. Deles, desse populacho, deles saíram a maior parte das reclamações, das murmurações que causaram tanto dano emocional, psicológico e físico a Moisés e a sua liderança, e principalmente ao Senhor. Quem será que eram esse misto de gente, esse populacho? Será que eram os egípcios que haviam se casado com os hebreus, apesar da ordem ser contrária? Pode ser que sim. O povo de Deus ficou muito tempo no Egito. Quem sabe algumas famílias deram suas filhas em casamento aos egípcios. Será que eram os egípcios que, impressionados com o poder de Deus, queriam a proteção do Senhor, queriam um livramento do Senhor? Porque no capítulo 9, versículo 20, na 7ª praga, quando os oficiais de Faraó temeram a palavra do Senhor e fizeram fugir os seus servos e o seu gado, que na praga da Saraiva, a 7ª praga, pedras caíram do céu sobre o gado dos egípcios. Mas houve um grupo de gente que creu nessa palavra e protegeu os animais do campo e os seus servos. Será que eram essas pessoas que queriam a proteção dos seus bens, que queriam uma vitória material, não queriam a salvação, mas queriam proteção? Será? Pode ser que sim. E a história se repete. Há muita gente hoje que gosta do cristianismo, gosta da doutrina cristã, se empolga com os valores, com os princípios do cristianismo, mas não se convertem, não dão a ele a vida, querem a proteção do seu gado, dos seus servos e do que tem, mas não querem viver debaixo dos princípios da palavra de Deus. Há um grupo que caminha com a igreja, há um grupo que caminha com o cristianismo, gente que está no meio do povo de Deus, mas seus desejos, seus anseios maiores, suas inspirações maiores não estão voltados ou voltadas para a vontade de Deus, para o querer de Deus. Gostam de Jesus. Há muitos anos atrás, há uns 7 anos atrás, tinha uma senhora que frequentava a nossa tarde de bênção, e ela dizia: coitadinho do meu Jesusinho morreu, meu Jesusinho sofreu. Eu falei: minha senhora, que só você tem dó de Jesus, só para com esse negócio, que visão que a senhora tem do cristianismo? O que é isso, minha senhora? Nosso Jesus está ressuscitado, aleluia, Ele é poderoso. Não é assim que a senhora tem que entender as coisas. E eu pude pregar o evangelho para aquela mulher. Meus irmãos, precisamos tomar cuidado,
precisamos observar a palavra. Oh, meus irmãos, não podemos fazer parte desse misto de gente que não quer compromisso com o Senhor, não quer ser transformado pelo Senhor. Jesus, nos dias do Novo Testamento, foi seguido por uma grande multidão durante o seu ministério aqui na terra, mas ele não se impressionava com o grupo todo. Ele não se impressionava com a multidão, grandes multidões o acompanhavam, e quando Jesus percebeu que a multidão acompanhava-o, por causa dos seus milagres, por causa da multiplicação dos pães, por causa dos seus sinais, em Lucas 24, verso 27, ele disse à multidão: qualquer que não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Esta é a palavra à multidão, esta é a palavra a todos que querem seguir Jesus. Esta é a palavra, esta é a mensagem. Saia da multidão e siga Jesus. Saia da multidão e siga Jesus. Esta é a mensagem. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 27. Palavras de Jesus a uma grande multidão, que Jesus conhece os corações. E para terminar, meus irmãos, o grande animal da Páscoa não é o coelho, é o cordeiro. E Jesus é o Cordeiro de Deus. Esse cordeiro daqui fala do cordeiro chamado Jesus. Em Gênesis 28, versículo 7, a pergunta de Isaac: onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Pergunta de Isaac ao seu pai: onde está o cordeiro? Essa pergunta foi respondida finalmente, muitos anos depois, muitos séculos depois, por João Batista, quando ele apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 29, não só dos judeus e gentios, tira o pecado do mundo. Esta é a mensagem do Novo Testamento. Jesus é o Cordeiro de Deus, aleluia, que tira o pecado. E esse texto é confirmado por outros. O apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 5,7: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, foi sacrificado por nós. Você pode dizer amém? Aleluia. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas os textos mais esclarecedores sobre essa verdade, que fala do Cordeiro de Deus, estão no livro do Apocalipse, onde Jesus é chamado de Cordeiro mais de 31 vezes. Ele é o Cordeiro de Deus. Para a nossa salvação precisava de um Cordeiro, precisava de uma pessoa perfeita morrer por nós, precisava de um Salvador, e esse Salvador é Jesus. E em Apocalipse ele é chamado de Cordeiro 31 vezes. E o texto que sobressai é o capítulo 5: vi na mão direita aquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé,
um cordeiro, como tendo sido morto, e ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foi morto, e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos 7 seres viventes dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões, milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Este é Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi morto e que ressuscitou, e que é digno de honra. Aleluia! Maria não ressuscitou, nenhum dos santos ressuscitaram, só Jesus ressuscitou e está à direita de Deus, intercede por nós, e é digno de receber toda a glória e toda a honra. Amém, meus irmãos? Aleluia, aleluia. É muito impressionante isso. O Senhor Jesus desce e leva para o céu uma marca da terra. Lá no céu ele é cordeiro, aleluia, está sentado à destra de Deus como cordeiro que tira o pecado do mundo. Bendito seja o Senhor. Onde está firmada a sua salvação? Nesse cordeiro. Capítulo 12 de Êxodo, do verso 1 ao verso 6, diz a palavra que o cordeiro tinha que ser sem defeito, macho de 1 ano, diz o versículo 5, e no 10º dia ele era separado até o 14º, 4 dias separado, para observação geral, para ver se ele era perfeito, para ver se nos dias seguintes ele não manifestasse alguma imperfeição. Jesus é o Cordeiro perfeito, aleluia. Jesus é o Cordeiro perfeito. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Primeira carta de Pedro 2:21-22 diz que ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Tão fácil pecar pela boca. A boca é terrível. Tiago vai dizer que é a coisa mais difícil de dominar, a língua, a boca. Mas não se achou dolo nem na sua boca. Mas diz o texto no verso 21 que Cristo sofreu em nosso lugar, carregou Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Você pode dizer amém? Aleluia. Cordeiro perfeito que se fez pecado por nós, que recebeu no seu próprio corpo. Hebreus capítulo 10 verso 10 diz: mediante a oferta do corpo de Jesus, uma vez por todas. O corpo tinha que ser santo, o cordeiro tinha que ser santo, e só Jesus podia fazer isso. Bendito seja o Senhor, aleluia. Sua fé está firmada nisso? A sua salvação está firmada nisso? No Cordeiro de Deus, sem pecado? Meus irmãos, o único meio que Deus pode nos salvar é através de Jesus, gente. Romanos 8, 31, 32. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós, nos entregou. Aleluia, glória a Deus. Ninguém pode ser contra nós. A obra dele, é o sangue dele, é o sacrifício perfeito dele. Pois diz Êxodo 12:13: quando eu vir o sangue, passarei por vós. Quando eu vir o sangue, o anjo passava a Páscoa, passagem, o anjo ia passando, e quando o anjo via o sangue, o anjo do Senhor, quando o Senhor via o sangue, ele passava. É isto que é salvação. Não é quando eu ver em você qualidades, não é quando eu enxergar em você boas obras, não é quando eu ajudei fulano, eu dei uma oferta para o ciclano, eu fiz isso, sou salvo. Isso não salva ninguém. Deus tem que ver em nós o sangue do seu Filho. Quando eu vir o sangue o sangue de Jesus nos perdoa de todos os pecados. Bendito seja o Senhor. Você pode dizer amém? Aleluia. É o sangue de Jesus, a obra de Jesus na cruz. É isso que precisa vir em nós, gente. É isto. Bendito seja o Senhor. Êxodo 34:18: no mês de Abib, porque no mês de Abib saíste do Egito. Abib é uma palavra de origem, nome cananeu, que significa nova espiga de grãos. No mês de Abib, Israel saiu como uma nova nação, uma nova espiga de grãos, como uma nova nação. Saiu como nação, ali nasceu a nação. E pela caminhada do deserto, ela vai receber a lei para dirigir a nação. Ela vai receber a Torá, a palavra de Deus, para controlar a nação. Mas ela sai como nação, uma nova nação, marcada pelo sangue. Você pode dizer amém? O que ensina o Novo Testamento? Somos novas criaturas, somos feituras do Senhor, diz Efésios. Nova criação, diz Paulo. Isto é obra da cruz. Só a cruz pode fazer isso. Quando eu vir o sangue, por que a cruz, meus irmãos? Por que a cruz? Por que sangue? Por que Deus tem que ver o sangue? Por que Deus tem que ver a obra de Jesus na cruz para poder nos perdoar? Muitas pessoas erroneamente pensam em que Deus somente pode perdoar os nossos pecados porque Ele é um Deus amoroso. Então, pelo fato dele ser um Deus amoroso, um Pai de todo mundo, tipo de um vovô que quando vê o neto fazer coisa errada dá risada, né? Eu sei bem o que é isso. Eu sou formado nisso. Isso é um engano. Isso é um engano. Antes de Deus ser um Deus amoroso, Deus é um Deus santo. Deus é um Deus santo. A cruz fala da santidade de Deus e do amor de Deus, mas fala da santidade de Deus. Deus é eternamente separado de qualquer grau de pecado, de qualquer medida de pecado. Deus é eternamente separado do pecado. Ele próprio não peca, e Ele não tolera o pecado em sua criação moral, que é o homem. Então, o porquê da cruz? Por que da cruz? Por que sangue? Por que morte? A santidade de Deus exigia, como punição por nossos pecados, alguma coisa. O amor de Deus providenciou a cruz. A santidade exigia punição.
A santidade de Deus, diz Paulo, exigia que a ira de Deus permanecesse sobre nós. E a ira de Deus, diz Paulo, permanece sobre vós, filhos da ira. Era a santidade que colocava sobre nós a ira de Deus, a justiça de Deus. E aí o amor providenciou a cruz para nos salvar dos pecados, para que a santidade de Deus pudesse nos receber na sua presença. Aleluia. É por isso que o texto bíblico diz: quando eu vir o sangue, quando eu vir o sangue do Cordeiro, não é o sangue dos mártires, é o sangue do Cordeiro que salva. Com suas obras, não é justiça própria, não é obediência a regras e ritos, não é ser um bom cidadão e pagar as contas em dia, isso é dever de todo mundo. É o sangue, é o sangue. A santidade exigia punição, o sangue trouxe, o amor trouxe a cruz. O amor trouxe a cruz. Bendito seja o Senhor, o nosso Deus. Foi por essa razão que Jesus foi levado à cruz. O amor de Deus providenciou a cruz para nos salvar de todos os nossos pecados. Por isso que no final das terríveis horas da paixão de Cristo, paixão significa sofrimento de Jesus, Jesus clamou dizendo: está consumado. João 19:30. Não foi um grito de alívio, não foi um grito de alívio, mas foi um grito de triunfo. Foi um grito de triunfo, o meu triunfo, o seu triunfo, porque a partir daquele momento Ele salvou o seu povo dos seus pecados. Aleluia. Um grito de triunfo meu, por amor, porque a ira de Deus estava sobre a minha vida. A santidade de Deus exigia que a ira permanecesse. O amor providenciou a cruz, e hoje nós somos salvos pela fé nesta obra. Assim Deus nos abençoe, Deus nos guarde para a sua própria glória. Você pode dizer amém?